Ora, olá a todos mais uma vez, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcasting Entre Mundos. Eu, ao longo da semana, fui deixando na minha página no Facebook, que para quem não conhece ainda vai ficar aqui embaixo na descrição, uns pequenos vídeos que fiz nos dias que tirámos, vamos lá dizer, de férias, por assim dizer, aquelas férias no meio do mato, no meio do campo, no meio das aldeias, como nós gostamos, à procura de histórias dos antigos. E inicialmente eu achei que era fácil estar a lançar todos os dias, e não foi assim tão fácil, até porque estas aldeias normalmente são em lugares fora, bastante fora do circuito habitual das cidades, e a rede e a internet é quase nula, por assim dizer, e acabei por não lançar muitos. Mas para quem seguiu esses pequenos vídeos, eu tento explicar lá que o terceiro episódio, tanto o episódio de hoje, seria também um pouco dedicado a outra parte da Península Ibérica, neste caso à parte espanhola, à parte dos Pirineus. Porque eu, apesar de ter já de há uns anos para cá alguns relatos do lado de Espanha, achei que podia aproveitar para ir pesquisar um pouco mais outras regiões um bocadinho mais longe da fronteira com Portugal, e assim o fiz, e encontrei coisas que não estava propriamente à espera, estava e não estava. Coisas que, obviamente, como todas aquelas que nós falamos aqui no podcasting, são fora do comum. Mas eu quero referir aqui mais uma vez, para já, muito obrigada a todos os que têm enviado os relatos, independentemente de ser de forma anónima ou não. Muito, muito obrigada, de coração. E dizer-vos que vocês que estão desse lado, que estão a assistir, em primeiro lugar, não julguem ninguém, porque eu não me vou cansar nunca de dizer isso. Eu faço a mesma coisa nas minhas visitas. Não interessa o que vocês acreditem ou não, o que interessa é a informação que nos está a ser passada e que foi passada a mim e que eu estou a passar a vós. Interessa sim que essas palavras, essas mensagens saiam, até porque eu sei que as pessoas precisam de falar. E esta semana também foi uma semana um pouco triste, porque na segunda-feira descobri que uma das pessoas que entrevistei o ano passado para o documentário acerca da Aldeia do Bispo, que é Histórias Não Contadas, o primeiro documentário, esta semana vai sair o segundo já em Vila Franca de Xira, mas uma das pessoas que foi entrevistada, o Sr. Armando, o tio Armando, faleceu. E é por isso que eu vos peço tanto e pedi ao longo de todos estes anos às pessoas por quem tenho passado para me contarem as vossas histórias. E não tem a ver no fundo nem tem muito a ver com nada específico. No caso, por exemplo, do tio Armando, ele falou um pouco de tudo. O documentário fala sobre o contrabando, mas na altura da entrevista eu tive uma história de vida e via a necessidade, a vontade que ele teve de partilhar comigo e com as pessoas que estavam presentes. Portanto, eu também gosto de fazer isso, e eu acredito que vocês aí desse lado também. E mais uma vez já sabem, sem julgamentos e em último caso, sempre que queiram, de forma anónima, claro. Eu, antes de irmos para os Pirineus, vou ler um relato que eu recebi aqui há uns dias, que apesar de ser um tema um pouco diferente daquele que vamos ver nos relatos espanhóis, portanto é de outra área, por assim dizer, sinto que, tal como todos os outros que eu ainda tenho para vos passar, sinto que devo de partilhar. Eu vou ler. Vamos ficar com o nome, só o primeiro nome do senhor que me enviou o relato, o senhor Eduardo.
e vou ler aquilo que ele escreveu, isto dizendo-vos que eu ainda nem tempo tive, sinceramente, e peço desculpa a quem viu o relato para o ler, mas pronto, ele enviou um relato e enviou uma imagem daquilo que seria, portanto, mais ou menos os seres que ele viu. Portanto, ele põe como título Uma História Real do Outro Mundo. Estamos no fim dos anos 70 e quase com o pé nos 80 do disco. Eu, nos meus 16, 17 anos, como habitualmente, tínhamos os nossos acampamentos de escuteiros da AEP, que é a Associação de Escuteiros de Portugal, de tempos a tempos, e o próximo estava já aí nesse fim de semana. Desta vez não seria no Parque Escola de Escuteiros na Caparica, mas noutro sítio que também nos era conhecido. Chamávamos-nos a Quinta da Condessa em Belas. Belas fica muito próximo da Amadora, pronto, fica ali mesmo encostadinho à parte norte da Amadora. Lugar de palacetes, reis e nobres, tradições familiares centenárias, espaços de floresta verde, nevoeiros matinais, misteriosas minas de água, fauna muito própria com corujas, pica-paus, coelhos e salamandras, ideal para aventuras mil. Acredito que sim, isto até porque estamos a falar de um adolescente, não é? Seríamos cerca de 12, 15 amigos, com as rotinas de acampamento na ponta da língua, sob as ordens do nosso chefe Armando. Ainda me lembro, como ontem, de que tirámos à sorte a sequência das rondas no perímetro do acampamento, composto por 6 tendas. Calhou-me a que ninguém queria, que é a das 3 às 4 da manhã, a meio do nada, enfim, seriam todas más, diz o Eduardo, sobretudo as que nos fizessem sair do quente saco-cama de montanha, claro. Mas eu não me importava, antes pelo contrário, estava no silêncio da noite, ao luar, sem usar lanterna, o que adorava e me fazia mergulhar ainda mais na magia da natureza. Na hora prevista, entre palavrões ao frio, o colega anterior lá me chamou. Deixei-me perder pela floresta, segui passo a passo por cima e ao longo do aqueduto de água que, como um enorme dragão, ora saía da terra, ora nela mergulhava de novo. Parava para olhar as constelações de memória e a lua para o tempo passar. Antes de avançar, quero dar os parabéns a quem me enviou este relato, porque a forma de escrever acaba por nos puxar um pouco para o ambiente em que ele se encontrava, não é? Como jovem adolescente. E este aqueduto de água de que ele fala aqui é o aqueduto que está ligado, portanto, é o aqueduto das Águas Livres, portanto, é a parte de Belas. Bem, continuando. Sem me aperceber onde estaria na quinta, fui surpreendido por uma intensa e brilhante luz por detrás de uma enorme sebe e que se projetava na escura noite. Uma festa a esta hora, pensei, mas sem música, que estranho, pensei comigo mesmo. Deu para perceber que estaria talvez perto das traseiras do palacete da casa principal, pois já conseguia vislumbrar parte das telhas. Com isto, a minha curiosidade aumentava imenso, pois a luz alvíssima continuava sendo projetada na noite e aqui e acolá, de modo ao que hoje poderíamos identificar semelhantes aos raios laser. Estaria por detrás da sebe, com cerca de 2 metros de altura, distanciada a uns 250 metros. Eu caminhava ao longo da sebe, no silêncio possível, pois em silêncio toda a floresta se encontrava naquele momento. De repente, uma abertura no verde da sebe e era tudo o que eu precisava para matar a curiosidade e ter um pouco de aventura naquele momento. Qual não foi o meu espanto quando dou com o mais impressionante dos cenários. Fiquei estático, incrédulo e maravilhado. O que pareciam 2 pratos de metal branco, virados um para o outro, em diâmetro, como se fossem 2 carros grandes frente a frente e em altura não maior que a de um jipe, mas brilhando com 1000 sóis, sem cegarem. Pairavam ou estariam assentos no chão a 1 metro de altura. Ao redor, com alguma atividade, estavam 3 seres do tamanho de crianças de 5, 6 anos, carecas, vestidos de um macacão brilhante, prata suave. Eu estava a tentar convencer-me naquela fração de tempo de que aquilo não era um disco voador. Algo aconteceu porque num ápice e num flash ao redor da nave,
Os seres tinham desaparecido ou entraram para dentro da nave. Devem ter percebido a minha presença. Portanto, com pontos de interrogação e exclamação, escreve o Eduardo. Fosse o que fosse, não interessava mais, porque naquele preciso momento outro flash em toda a nave, para num arranque de tremendo poder, a nave subir num ângulo apertado e sem pestanejar. Nunca tinha visto nada assim na minha vida. Sentia-me em transe, tentando ajustar na minha mente aquilo que vira e pudesse existir na nossa tecnologia. Nada. Foi, na verdade, único e incrível para todo o sempre, fazendo-me sentir desde esse dia que nós humanos estamos muito atrasados em demasiadas coisas, mas há que manter a fé e a esperança. Obrigado. Obrigada a nós, Eduardo, pela partilha. O Eduardo enviou-me uma imagem do site vasta.com, que diz que eram seres parecidos com estes. Portanto, os 3 seres pequenininhos com um fato, julgo eu, prateado, carecas. Ora, estamos então a falar dentro da área da ufologia. Existem vários relatos. O do Eduardo é apenas o primeiro que eu coloco aqui, apesar de que eu penso que eu já vos falei numa determinada cabana voadora que no interior do país era avistada, provavelmente um bocadinho antes desta altura. Ele aqui está-me a falar anos 70, 80, portanto o relato que eu tenho é de uma senhora muito mais velha, portanto ela era pequenina, portanto um relato mais antigo. Portanto, e chamavam-lhe cabana voadora com luzes na altura. Aí então em termos tecnológicos ainda seria mais impossível, mas lá está, mais uma vez, eu não vos peço aí desse lado que sim, vamos acreditar naquilo que a Vera, ou o Sr. Eduardo, neste caso, ou outra senhora, que infelizmente, peço desculpa, agora já estou baralhada, esqueci-me um pouco o nome dela, mas eu hei de falar da história dela daqui a uns tempos, porque tenho muitas histórias para contar da parte dela e da aldeia onde ela vive. Não vamos estar a pôr em questão o que quer que seja, ok? Pronto, estamos aqui para partilhar tudo. E partilhando, vamos até aos Pirineus. Foi uma viagem um pouco diferente daquilo que eu estou habituada, apesar de ter andado a fazer prospecção etnográfica, vamos chamar assim, que é um nome bonito e é um nome real, na verdade. Foi uma surpresa, porque não é a primeira vez que eu vou aos Pirineus. Já lá vou, felizmente, desde pequenina, com os meus pais, já lá passei com outras pessoas de família, mas os Pirineus são os Pirineus. Tudo bem, há montanhas mais altas, mas aqui em Portugal não há. E então, chegando ali, aquilo é uma vastidão de florestas que nos deixa, ou pelo menos a mim me deixa completamente abismada. Portanto, eu gosto muito dos Pirineus. Indo para lá fazer investigação etnográfica, obviamente, o que é que acontece? Quando eu vou fazer recolha, e em termos de lendas e mitos, porque inicialmente, e o que eu tenho também para partilhar convosco um dia num vídeo, é as lendas e mitos locais, que vou agora aqui referir algumas delas, mas a verdade é que no meio destas recolhas surgem os relatos na primeira pessoa, ou que se não for na primeira pessoa, lá está a história da avó, da mãe, do pai, do avô, do tio, de um vizinho que viu. Portanto, e obviamente eu quando recolho tudo. Aqui em termos de podcasting, obviamente que vou passar em termos mais os relatos na primeira pessoa do que propriamente as histórias à volta, as lendas e os mitos. Então, a primeira coisa que surgiu foi no Vale do Pineta, em Bielsa, e foi num supermercado. Eu vou-vos mostrar, eu já falei com o autor, ele tem vários livros, portanto, o autor chama-se Saúl Irigaray, o Saúl é da zona de Bielsa, e a avó vive numa terra que se chama Tela, que hei de falar sobre ela, provavelmente no próximo podcasting, na próxima semana, no episódio 4. E aí já vamos um bocadinho para a área das bruxas, por assim dizer, mas lá iremos.
Ora, um dos livros do Saúl é este, é o Silvano. A história do Silvano parece uma história como qualquer outro conto de fadas, mas o que o Saúl fez foi pegar nas lendas locais e fazer este tipo de livros ilustrados desta forma, por ele também, de forma a passar para os mais jovens as suas próprias histórias da sua terra, neste caso ali na zona da região de Bielsa e naqueles vales todos. Só que o que é que acontece? Eu quando peguei nisto como uma lenda e achei engraçado a história do Silvano. E ele depois começa a descrever, portanto isto foi contado pela avó dele, que vive em Tela, e o Silvano ou Silvano, porque depois surge esse nome na Europa também, e surge também em termos do período romano, também lhe chamam Silvano, surge na Croácia, e surge, por exemplo, na Alemanha. E o que é engraçado é que este é apenas um nome para uma criatura que existe em toda a região dos Pirineus. E quando começo a pensar que, espera, mas se calhar as características do Silvano são muito próximas das características das nossas criaturas do norte do país, porque Trás-os-Montes é, por exemplo, a região que mais bem preserva. E esse é outro tema que iremos explorar, talvez em fevereiro, na altura do Carnaval, não agora. Mas o Silvano está a surgir nos Pirineus agora, porque as festas de Carnaval começam muito mais cedo do que as nossas e surgem todas em torno das lendas, dos mitos e de criaturas como estas. E então, Bielsa, à semelhança, lá está, da aldeia do Bispo, de Foios, da nossa raia toda, e raia, portanto, junto à fronteira, era terra de contrabandistas. E era a terra dos belcetanos, por exemplo. Eu vou-vos dar aqui esta fotografia de 1929, portanto, este era o povo característico desta região no início do século XX. Tem os trajes típicos, tem a forma da vestimenta deles, que podem ver que em termos das mulheres pode ter muita semelhança com a nossa, mas dos homens não é tão o caso, porque parece uma coisa mais... nós vimos isso, por exemplo, nos ranchos folclóricos, mas eles aqui usavam mesmo no dia-a-dia. E as histórias do Silvano vêm destas gentes e vêm de pessoas que estavam ligadas à pastorícia e que, a andar nos montes, naquelas que agora são pequenas vilas, já não são, e há aldeias perdidas, é óbvio que sim, Tela é uma delas, acabavam por ter relatos eles próprios de coisas que viam destas criaturas. E eu vou-vos ler aqui o que eles têm, porque é engraçado, porque eles depois têm esta explicação toda nos pontos em que falam da própria localidade, da região, da montanha, da fauna, da flora, disso tudo. Têm também a parte lendária. Diz aqui que a lenda de Silvano entronca com la de los hombres salvajes de las montañas, los silvanos de la mitología romana, el Basajún, a el Gentilac Vascos. Então é assim, e a el Yeti del Himalaya, a el Bigfoot dos Estados Unidos. Claro, ou seja, nós temos uma criatura na Península Ibérica em que há a parte da lenda que começou a surgir após, no fundo, a entrada do cristianismo na Península Ibérica. Neste caso estamos a falar da Península Ibérica,
sendo que era e continua a ser crença das gentes locais que é mais do que uma lenda ou do que um mito. Portanto, isto temos pessoas a dizer não, neste caso o Silvan, ou no País Basco, como eu conheci o outro termo, Bazarrun, são criaturas que existem, que são, portanto, por exemplo, Bazarrun, quando nós traduzimos, é o Senhor dos Bosques, e é uma personagem que, à semelhança, que eu vou-vos mostrar aqui de outra, eles têm, em termos de lendas e mitos, a parte mitológica agora, tem, por exemplo, personagens como a de Mari. A Mari, esta personagem, é a senhora da natureza, a senhora mãe natureza. E a Mari, sim, a Mari é uma personagem que se perdeu ao longo dos tempos e que hoje em dia não existem relatos sequer. Existem, sim, ela está muito na parte mitológica, muito enraizada nas lendas e nos mitos. Mas não há ninguém que diga assim, olha, eu tive um avistamento da Mari, por exemplo, pronto, desta. E como ela, há outras personagens mitológicas. Mas não é o caso do Bazarrun, o Homem Selvagem, ou, neste caso, o Yeti, que algumas figuras mostram, inclusive, que existirá, portanto, a parte feminina, porque quando existem relatos de avistamentos, podem ser neste caso, de criaturas masculinas ou femininas, ou mesmo crianças, jovens, apenas de outra espécie. É claro que o que eu fiz foi andar um bocadinho à procura, em termos históricos, onde é que eles se poderão ter, no fundo, onde é que poderão ter ido buscar esta ideia do homem selvagem na Península Ibérica, atenção. E foi quando me deparei, e já no outro vale, porque aproveitei, como eu disse, foram poucos os dias, foi uma correria, e daí não ter podido pôr vídeos todos os dias, não ter tido possibilidade sequer em termos de rede de internet, mas fui parar a outra região, por exemplo, vou-vos dar aqui, para além do Vale de Pineta, vou-vos dar a região de Aralar, em Ataun. Ataun tem o que eles chamam de 3 bairros. 3 bairros porque são 3 aldeias juntas. Pronto, e são juntas à floresta de Aralar. E aí, nos anos 20 do século passado, nós temos um jovem que, pelas poucas posses que tinha, mas pela vontade enorme de conhecimento que queria ter, decidiu ir para o seminário, portanto para padre, que é o José Miguel de Barandiaran. Ora, o padre Barandiaran, peço desculpas, não é fácil dizer o nome dele, foi, na sua época, um excelente investigador, um grande arqueólogo, porque ele tinha um amor profundo pela terra dele. E apesar dele ter ido estudar para fora de Ataun, claro, não é, porque ali não havia sequer seminário, ele quis sempre e teve esse apoio de um professor alemão que ele teve, que lhe disse sempre: a primeira coisa que deves estudar é as tuas origens, a tua terra, os relatos das tuas pessoas. E ele começou por aí. Nós temos este senhor a começar a ir à terra dele, à busca dos relatos dos antigos, das histórias, das crenças, das lendas, dos mitos, e depois temos muita mistura que iremos falar no próximo episódio, a parte da magia, por exemplo, um bocadinho mais aprofundado, quando falarmos de tela também.
E então temos ele a deixar-nos relatos de encontros com criaturas que neste caso em Ataun que já lhes chamam de Bazarraun, que é este que está aqui, que é o mesmo, portanto, que é o Senhor dos Bosques. Portanto, o que eles dizem é que é um gigante, é um peludo, mas que é uma criatura boa, é uma criatura que ajuda os pastores, ajuda os agricultores, no fundo ajuda os homens que vivem no interior, homens e mulheres, famílias, e que lhes ensinam muita coisa. E este senhor deixou, sim, para a prosperidade, informação que acaba por ser importante, até porque ao final de uns anos, portanto ele faleceu, ele já faleceu há uns anos, mas pronto, antes de falecer, ele faleceu com 102 anos, penso eu. Antes de falecer, ele escreveu, porque ele fez várias publicações, vários livros e criou várias revistas, até porque ele esteve exilado em França durante muito tempo, por causa do regime espanhol da altura, e também por ele ser basco e de haver ali aquela a situação que hoje em dia ainda existe um pouco, de que parece que não é de bom tom, vamos dizer assim, estar a puxar pelas coisas da nossa terra sem puxar pela nacionalidade, e o que ele fez foi precisamente, e é verdade, vocês não têm que se preocupar com o mundo todo que existe, vocês têm que se preocupar com o vosso mundo, com à vossa volta, em conhecer as vossas coisas, porque isso é o mais importante do que tudo, e então quando começamos à procura das coisas que temos ao pé de nós não precisamos de ir muito longe para ter este tipo de relatos que eu tenho, como por exemplo os do Eduardo, e neste caso ligados à ufologia, ou como os outros todos que eu já tive, dentro das várias áreas, e agora vamos lhe chamar paranormal, criptozoologia. É assim, não precisamos de ir longe para ter isso à porta de casa. E não são, e já vos disse, não tem a ver se vocês acreditam ou não acreditam, portanto tem a ver que se calhar não fazia mal nenhum a ninguém tomar atenção ao que os outros todos à nossa volta estão a dizer, estão a partilhar connosco. Não é a nossa verdade que é mais importante que a deles, ou não é a deles que é mais importante que a nossa, ou whatever, por aí adiante. A verdade é que em termos do folclore, do espírito basco, neste caso, há várias referências a um património imaterial e é assim, esse passado, neste caso eu vou-vos mostrar onde é que fica Ataun. Ok, Ataun é aqui, nesta região dos Pirineus, portanto está muito perto, peço desculpa, de Bilbao. Portanto, é a entrada junto ao mar para a França, portanto percorrendo o norte da Península Ibérica. E Aralar, o bosque de Aralar, o bosque do Bazarraun, do Senhor dos Bosques, fica mesmo ao lado, fica mesmo encostado, portanto em Ataun tem uma das principais entradas para Aralar. Isto para vos dizer que é assim, se ele não tivesse pegado nisto, não tivesse ido buscar as tradições, as lendas, as crenças, os costumes e, neste caso, práticas religiosas e mágicas, que como eu disse, falaremos na próxima semana e sairá um vídeo especial só dedicado a isso, à história de vida dele, nós não saberíamos, nem ninguém saberia, porque ele, antes de falecer, voltou aos mesmos locais, às mesmas famílias onde já tinha há muitos anos atrás indo fazer essa recolha, e temos os filhos e os netos a não fazerem a mínima ideia do que é que ele estava a falar.
Portanto, é o que ele diz, não foi passada a palavra, era o que ele dizia, as coisas perdiam-se. E o mesmo em arqueologia. Portanto, o trabalho arqueológico que este senhor teve foi bastante importante. Aqui está ele, o senhor padre, com a parte da sua equipa de arqueologia, e assim, esta zona, não é esta zona, os Pirineus estão repletos de dólmenes, repletos, portanto, e não só, e de outros locais, como neste caso grutas, cavidades, em que ele fez estudos aprofundados, fez escavações arqueológicas, fez desenhos, recolheu material, portanto há muita coisa graças a ele, e lá está, e publicava, e ele acabou por criar a etnografia na terra dele, então foi o primeiro etnógrafo conhecido a estudar, portanto alguém que tinha começado por estudar para ser padre, para lá está, porque depois havia ali uma obrigatoriedade da língua não ser a língua local também, e esse povo nunca quis continuar a não querer, e vocês vão lá hoje e vão perceber que nas várias regiões, para além de se falar o espanhol e o francês, porque estão muito perto da fronteira, eles falam a língua deles, falam as expressões deles, há várias línguas, e isso é importante. Portanto, este senhor acabou por guardar isso tudo e teve, pronto, lá está, teve várias publicações, algumas na área da arqueologia, muitas, claro, na área da arqueologia, principalmente sobre cada dolmen que foi encontrado. Eu acabei por ir visitar 2 deles e uma coisa que me fez assim um bocado espécie, vamos lá dizer, que hei de pôr depois em vídeo, é que eles são baixinhos, são pequeninos. Mas lá está, a contribuição foi imensa, por isso é que é importante que façam chegar os relatos, façam chegar as vossas histórias, para que elas fiquem, para que elas permaneçam, e este podcasting é para isso. Eu não me vou estar agora aqui a adiantar muito mais, não vamos fazer um vídeo de não sei quantas horas, mas volto a sublinhar, volto a pedir, até porque eu vou-vos dar aqui 2 exemplos. Tudo é importante na nossa vida, até a morte, que faz parte. E na cultura basca, na cultura tradicional basca, a morte, a sepultura, é um prolongamento da casa, da nossa casa. E o Barandiaran, ele fez, portanto, este padre desenhou a própria estela funerária, em que ele não tem o nome dele, tem o nome da casa. A casa dele chamava-se Sara, que era o nome da povoação onde ele esteve exilado em França também. Portanto, aquilo tem, em termos de funerário, portanto, é uma composição austera, mas cheia de simbolismo. E depois tem uma alegoria, como se diz, cristã, que diz o alfa e o ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Pronto. E depois diz: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Apocalipse 1,11. Isto era algo que ele colocou lá porque lhe fazia lembrar a própria cultura dele, o ser o princípio e o fim, mesmo por muito pequeno que seja, o ser o alfa, o topo, não é? E o ômega, que está em último. No fundo é ser um todo, e um todo que para ele estava incluído dentro, aliás, incluía a cultura dele, as tradições dele, a história dele, da família, dos vizinhos, dos amigos, ali à volta toda de Ataum. Portanto, ele batalhou muito por isso. Foram muitos anos a batalhar.
para manter isso. E daí a importância desses relatos, daí ele ter ido buscar relatos de pastores, por exemplo, que ainda se lembravam de ter visto o Basarrum. Ou seja, de saberem, olha, esta criatura existe, não é um conto de fadas, existem a parte romantizada, que torna as coisas em lendas, em contos de fadas, mas depois existem os relatos das pessoas que dizem, epá, olha, esta manhã estava a passar com as ovelhas ou com as cabras aqui junto ao vale de Pineta e de repente olhei para o cimo da montanha e a subir vi aquilo que nós chamamos de, neste caso o Vale Pineta, o Silvano. E não era um urso, porque muitas pessoas dizem, mas é muito parecido com um urso, podia ser um urso em pé. Não, portanto, as pessoas que contam os relatos dizem, não era um urso, portanto, era como se fosse, imagina, um ser humano, mas gigantesco e totalmente coberto de pelo. Portanto, isso é o tipo de relatos que é muito fácil de encontrar na zona dos Pirineus e que eu creio que encontraremos aqui também. Vou-vos deixar uma frase que me tocou o coração. Em Ataúna existe um museu com a história deste senhor e a mãe dele disse-lhe uma coisa que ele guardou para o resto da vida, que faz todo o sentido para o trabalho que eu faço, para o trabalho que ele faz, para o trabalho que outras pessoas fazem dentro desta área, da área da investigação, seja em termos das tradições orais, das crenças, seja em termos da história, da arqueologia, da geografia, de qualquer outra ciência. Diz que, apontando para uma árvore, uma macieira, disse que estas maçãs dão-nos uma grande lição, assim como os seus ramos. Portanto, estas macieiras, neste caso, que é mais fácil, dão-nos uma grande lição. Quanto mais carregadas de maçãs, mais humildes. E é mesmo isso, quanto mais carregados com o que quer que seja, mais humildes nós somos. E por isso eu vos digo, não estou aqui para impor a minha verdade ou a verdade daqueles que partilham os relatos comigo, mas sim para vos dar a conhecer outras histórias, outros pontos de vista, outras visões. Olhem, muito obrigada mais uma vez pela vossa companhia. Já sabem, na próxima quinta-feira voltaremos a falar. O tema já abri assim um bocadinho, será então, iremos novamente aos Pirineus e iremos abrir um bocadinho do véu de tela e falaremos então da parte da bruxaria, por assim dizer, está bem? Então vá, até à próxima e um muito bem-aja a todos, principalmente àqueles que estão a contribuir.